A partir deste momento, passamos a apresentar Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Deixemos cada companheiro ou companheira do caminho na realidade que lhes toca e, amando e abençoando a todos, atendemos a uma realidade que nos diga respeito, reconhecendo que não nos achamos no educandário da experiência para dar as lições alheias, e sim dar conta das lições outras que, pelas aulas do dia a dia, a própria vida nos confere a todos nós. Do livro Mãos Unidas, mensagem Realidade em Nós, pelo Espírito de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bom dia, queridos ouvintes e internautas. Que a graça de Deus alcance nossos corações. Em Camaragibe, Pernambuco, são 11h02, sábado, 18 de janeiro de 2025. Eu sou Clênio Barros e, através da Rádio Guarani Digital, estaremos juntos até as 12 horas, apresentando o programa Doutrina Espírita, de número 1419, com participação de Zeca Pequet e Virgínia Barros, aqui no estúdio e nas recepções de suas ligações. Na técnica, Eduardo Albuquerque, produção de Clênio Barros. As atrações de hoje iniciam com a mensagem para nos harmonizar. Sinais de alerta, ou sinais de alarme, do CD Momento Espírita, volume 6, faixa 12. Em seguida, vamos ouvir Jacira Vieira com a mensagem Pensamento e Autodefesa. Minuto Mediúnico. Bom dia, amigos ouvintes. O Minuto Mediúnico de hoje, que abordará o tema Pensamento e Autodefesa, foi baseado em diversas obras do Espírito Joana de Ângeles, psicografadas por Divaldo Franco, com redação e adaptação de texto de Naelson Coutinho. Precisamos ter consciência plena do poder de nossos pensamentos, que são forças vivas, ativas e atuantes, os quais desempenham uma função muito importante no conjunto existencial do ser humano, porque suas irradiações energéticas, em forma de ondas vibratórias, percorrem todas as células do corpo humano, principalmente as células do nosso sistema nervoso central, mantendo ou não o perfeito intercâmbio com as células de nosso sistema imunológico, pois depende da construção de cada pensamento que emitimos. O Espírito Joana de Ângeles nos afirma categoricamente que os nossos pensamentos são como sementes que depositamos no solo da vida. Eles produzirão de acordo com as qualidades das sementes que foram plantadas. Findo por esse ângulo, podemos entender o porquê dos pensamentos negativos ou deprimentes entorpecem os nossos ânimos, tornando-nos amargos e nervosos e interferindo em nossos comportamentos. Enquanto isso, quando emitimos pensamentos positivos e estimulantes, eles enriquecem e harmonizam todos os setores de nossa vida, por ser matéria mental, vida e plástica. Diz também o referido Espírito que, sendo o pensamento gerado pelo Espírito, à medida que ele se transfere para as áreas das sensações, das emoções e das ações, ele imprime os seus conteúdos nas células energéticas que formam e mantêm o corpo humano, estabelecendo uma reação orgânica em função da qualidade e da intensidade da vibração da onda mental de nossos sentimentos e de nossos desejos, que são capazes de estimular a consciência celular, fortalecendo as células, o que gera saúde, ou desarmonizando as células, o que gera enfermidade.
O espírito supracitado nos afirma ainda que os pensamentos bem construídos agem no mecanismo do sistema nervoso central e no cérebro, os quais, conjugados, produzem enzimas protetoras que têm a capacidade de tornar imune o nosso organismo a invasões de agentes destrutivos, propiciando saúde e sensação de bem-estar. Então o cérebro, sob o comando do espírito, responde conforme a ordem que recebe, contribuindo com enzimas estimuladoras de saúde ou toxinas que irão afetar os sensíveis equipamentos que compõem as máquinas orgânicas emocional e mental. Daí ficar claro que, como qualificadores de nossos pensamentos, os nossos sentimentos de culpa, raiva, ódio, cólera, rancor, desamor, rebeldia, ciúme, inveja e outros entorpecentes do espírito vitalizam os vírus e bactérias psíquicas responsáveis pela formação de nossas enfermidades. Sendo assim, tomemos cuidado, porque as ideoplastias sustentadas pelo pensamento fixo em ideias perturbadoras e agressivas geram toxinas que invadem o nosso organismo, desarticulando a onda vibratória positiva que lhe dá sustentação, baixando como consequência imediata as defesas imunológicas. Concluindo essa sucinta análise sobre pensamento e autodefesa, busquemos o ensinamento do Espírito André Luiz, que nos assegura que as preocupações excessivas com pensamentos repetitivos nos sintomas patológicos aumentam as enfermidades. Então, como a ação do pensamento sobre o corpo é poderosa, busquemos a nossa autodefesa na prece, nas leituras edificantes e no poder magnânimo de nossa transformação moral à luz do Evangelho de nosso Mestre Jesus. Pensemos nisso. Caro ouvinte, não sinta solidão e escute a Rádio Guarani, que continua semeando Jesus no coração do homem. Que brilhe a vossa luz e até o próximo sábado. Estamos apresentando Doutrina Espírita, divulgando a boa nova. Bem, queridos ouvintes e internautas, chegamos a um momento de mais luz, né? Todo ele é muito bem iluminado, principalmente hoje. Vamos iniciar a entrevista com Joabson Gomes, do Hospital Espiritual Magali Ferraz, em Timbaúba, e que vai nos orientar sobre injúrias e violência. Seja bem-vindo, com a graça de Deus, palestrante, estudioso, pesquisador do Espiritismo e mais uma vez aqui para nos orientar. A casa é sua. Desejar um bom dia a todos os ouvintes, a todos os presentes. Agradecer mais uma vez pelo convite, né? É sempre uma bênção a gente receber essa oportunidade de divulgar a doutrina, de falar sobre os ensinamentos do mestre, dos irmãos maiores, eu costumo dizer mais velhos, mas nem sempre, não é? Que nos trazem esse esclarecimento, que são luzes no nosso caminho. Muito bem, Jobs. A alegria é nossa, de fato, mas vamos iniciar sobre os trabalhos do Magali Ferraz. Como é que está o desenvolvimento? Os nossos trabalhos, eles acontecem nos domingos, das 8 às 11 horas, né, para a primeira consulta. E o Magali fica localizado no bairro de Nova Queimadas, cidade de Timbaúba. O ponto de referência é uma antiga fábrica de laticínios, chamada Neolate. Então chegou em Timbaúba, na rodoviária, pede essa referência da Neolate e todo mundo vai conduzir, vai orientar como chegar no Magali Ferraz. Muito bem. Tem um anexo não poderia dizer, mas tem um ponto no centro da cidade, né? A gente tem um prédio lá no centro da cidade que no momento ele funciona como um bazar, né, para arrecadação e a manutenção do nosso prédio.
Vamos ao trabalho. Injúrias e violência. Como é que a gente pode entender, né? É uma passagem bem emblemática, né? Que Deus faz uma condenação sobre a relação nossa do dia a dia. A gente também se pôs nesse dilema, né? E uma injúria, na verdade, já é uma violência. Isso. Mas, tentando entender um pouco, a gente se choca com a severidade na fala, né? Quando diz que uma ofensa pode ter uma condenação tão grave, né? Quando Jesus diz que aquele que chamar sermão raca ou sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. A gente sabe que naquele momento era necessário umas figuras mais gritantes, vamos dizer assim, uma imagem mais grosseira, mais material, para que as pessoas entendessem. Porque até hoje, a princípio, a gente pensa que a gente só injúria ou comete essa injustiça, essa injúria, quando a gente direciona uma agressão ao outro, mas às vezes só em pensar a gente já está cometendo essa injúria para conosco e para com o outro. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tentar despertar aí nos ouvintes. Será que a gente está sendo injurioso? Será que a gente está cometendo essa injustiça? É muito interessante a gente observar, como você está lembrando, né? A injúrias e violência vem condenando um ato, né? De você tratar mal o dia a dia um companheiro. E pouca gente hoje está não ligando muito à questão da educação, a questão da cordialidade. E Jesus faz uma colocação muito severa, né? Fogo do inferno, imagina. Que situação. Não é? E logo Jesus que veio nos apresentar o amor. É um contrassenso muito grande. E isso em nossas vidas, o que altera de fato? Como a gente via no momento mediúnico que foi lido anteriormente pela nossa irmã Jacira, nos lembra o quão o pensamento ele pode influenciar na nossa saúde, desde que ele seja harmônico, como se ele pode também influenciar de forma negativa quando nós, através dele, desajustamos, né? Desarranjamos, vamos dizer assim. Então, quando o Senhor nos lembra, o mestre, como eu falei, era uma imagem que caberia para aquela sociedade que infelizmente não mudou muito para hoje também. A gente às vezes tem que fazer esse uso da força na palavra, vamos dizer assim, para tentar chocar e tentar trazer para uma reflexão. Como eu falava, a gente está diariamente aí cometendo injúrias e não se apercebe. Por exemplo, eu tive a oportunidade de estar com uma pessoa e ela dizia: rapaz, meu gás acabou. O rapaz que sempre me entrega perto de uma data comemorativa, né, que é as festividades do Ano Novo, do Natal. O que aconteceu que ele não veio entregar o meu gás? Ah, ele deve estar de ressaca. A outra falou: ele está comemorando as festas, por isso que ele não veio trazer. E ficou esse clima, esse pré-julgamento, e dias depois essa pessoa me procurou e disse que estava muito envergonhada, porque o rapaz tinha sofrido um acidente, aguardava cirurgia, e ele disse: olha, me desculpe, eu não pude levar o gás da senhora e também não pude responder porque eu estava sem celular. Eu estava numa sala aguardando a cirurgia. Então, quantas vezes a gente não está caindo nessa cilada, né? De estar dizendo: porque seu cliente não pôde me atender. Mas a gente não entende que às vezes não é que ele não pôde, é que ele não é que ele não quis, é que ele não pôde lhe atender naquele instante. Então, a gente entra nesse campo da injúria, que ele é mais comum do que a gente pensa. A gente muitas das vezes está sendo algoz, né, fazendo essa prática, e também somos vítimas dela mesmo. Por exemplo, quando a gente no interior, né, essa última semana a gente foi abençoado com chuva, e todo mundo: tá muito quente, por que não manda uma chuvinha? Aí depois veio um dia de chuva, todo mundo ficou feliz. Tá bom para dormir. No outro dia que a chuva seguiu, já estava todo mundo: era bom solzinho. Quando é que vai parar, né? As donas de casa já estavam dizendo: como eu vou estender roupa? Então, de certa forma, a gente está cometendo essa injustiça, né? A gente tá sendo algoz e vítima ao mesmo tempo dessa injúria. Muito bem. Você trouxe a reflexão para o nosso dia a dia, né? E na reflexão do início, a mensagem para nos harmonizar veio trazer a relação da nossa casa, né? Dos casais, do dia a dia, da relação familiar, né? E hoje a gente nota
que mesmo nas casas, e você fez lembrar a chuva e o sol, a gente vai levar na época da pandemia. Antes não tínhamos tempo para nada. Depois, quando ficamos enclausurados, tínhamos tempo para tudo e o relacionamento se esgaçou de uma maneira tremenda. Porque aqueles membros daquela família não se conheciam, não participavam, não tinha tanta coisa em comum. Apenas o estabelecimento, apenas a casa. Mas o que é que tem isso com o nosso dia a dia? Como é que a gente pode trazer o Evangelho para a nossa casa? Nós precisamos, né, trazer esse Evangelho à nossa casa. Como o senhor bem lembrou, infelizmente as relações pessoais perderam esse calor, esse corpo a corpo, vamos dizer assim, e até as injúrias ganharam outros meios, as redes sociais, né? Então tem bloqueios no WhatsApp. Quando é um parente que me manda um áudio, eu boto na velocidade 2 para ouvir rapidamente, né? Aí fica, eu acho interessante, engraçado, porque fica, você não entende nada, mas a pessoa diz, já me acostumei. Mas quando é algo que lhe interessa, vai lá, volta o áudio durante a conversa, não só envia, como escuta a própria voz, não é? Para ver se foi para a amada, para o amado. Então, a gente precisa vencer o nosso lar, porque foi nele que foi colocado. Nós que temos esse esclarecimento trazido pela doutrina espírita, é lá que tem onde os nossos acertos se iniciam e que precisam também alguns terminar. Para a gente vencer lá fora, a gente precisa vencer o ambiente familiar. E eu digo muito, seu Clênio, a gente tem que pensar o seguinte: a nossa palavra tem 2 vezes o peso para aquelas pessoas que a gente ama. Então, algo que você diz com uma pessoa lá de fora não surte o mesmo peso com alguém que ama, porque aquelas pessoas geralmente têm uma expectativa muito grande. Então, às vezes, uma fala, uma observação no sentido de construção, a pessoa pode tomar como uma injúria, como uma ofensa, né? Tem muito isso entre os irmãos. Mas mamãe só dá privilégio a fulano porque ele é certinho, como eu gosto mais da parte de esportes, vivo mais fora, minha mãe não dá tanta atenção. A gente sabe que não é assim, mas na visão daquele filho de Deus, ele acha que tem uma demanda diferente, né? Que ele não está recebendo o quanto ele deveria. E a gente precisa entender isso. A gente precisa lembrar que, igual as frutas, se a gente tirar elas antes do tempo, elas apodrecem, mas não amadurecem. E a gente está sempre caindo também nessa insistência de querer determinar o tempo do outro, de cessar o livre-arbítrio do outro. E isso é uma injúria gravíssima, não é? Por exemplo, tem pais que têm uma profissão e querem que o filho siga essa profissão. E isso é uma injúria. A religião, que infelizmente deveria unir, está dividindo os lares, dividindo as pessoas. Não é? Esse tal fogo do inferno está sendo tão dito aí fora. Ainda estão fazendo uso dessa imagem grosseira para tentar prender, vamos dizer assim, através do medo. Mas depois que a pessoa conhece que não tem esse fogo, aí está solto, não é? Muito bem. Esse questionamento é bem verdadeiro. Hoje, estamos numa sociedade cada vez mais materialista e o que impera é essa questão predominantemente social. E diz também que a religião é um entrave para o progresso econômico, é um entrave para o progresso do desenvolvimento profissional. Como é que a gente pode entender essa sociedade tão leve de instruções, uma facilidade muito grande, e mesmo assim tão difícil de aceitar a religiosidade ou aceitar uma religião? Eu costumo dizer que a gente precisa, mais uma vez, se colocar no lugar do outro, porque existe uma injúria gravíssima que vem sendo cometida. Lá, Jesus disse que nós somos imagem e semelhança de Deus. E os homens estão criando um Deus à sua imagem e semelhança. Então, numa religião tem um Deus assim, na outra tem um outro Deus, que é a imagem e semelhança daqueles que conduzem essa religião. Toda religião, desde que ela conduza até Deus, que ela é esse caminho, ela é boa. Mas quando passa a ter, como é que eu posso dizer, o homem, né, ele começa a colocar, que são os dogmas religiosos, né, ele começa a intervir, a gente também comete uma injúria. Eu lembrava essa semana quando Jesus disse: eu não vim destruir a lei, mas vim dar entendimento. Então,
a lei de Deus, que eram os 10 mandamentos, o povo que era direcionado começou a distorcer esses mandamentos. Então é dentro do que a gente está vivendo. São religiões que, parecido com os fariseus da época de Jesus, né? São caiadas de branco por fora, mas dentro estão cheias de enfermidades, cheias de desequilíbrio e desarranjos. Então, quem está de fora fica pensando, como eu vou fazer parte disso? E aí a gente volta para o ambiente familiar, como o senhor disse. Quando eu venho aqui fazer uma fala para vocês, eu venho representando uma instituição. Então, todo o comportamento, desde fala, a forma de se postar, a gentileza, a cordialidade, ela vai ser relacionada ao Magali Ferraz, que é a instituição a qual eu faço parte. Se for diferente disso, também vai ser associada a essa instituição. Então, as pessoas que me veem vão dizer o quê? Se ele está numa instituição, infelizmente acontece isso, e tem esse tipo de comportamento, não é bom para mim. E essa dificuldade maior é no lar, na residência, né? Que a gente esquece que existem ligações por sintonia e algumas que são para a gente tirar as diferenças, né? Para a gente sintonizar novamente. Não sei se o senhor já passou por isso, mas diante dos irmãos, diz, ele quer ser santo. Ele agora só vive naquele hospital. Leva a cama pro hospital, vai dormir lá. Não pode, né? Senão a gente até faria. Mas se a gente for dormir lá, vai ser direto na enfermaria. Não seria má ideia. Não é má ideia. Mas enfim, a gente retorna para esse ambiente familiar, como o senhor disse, e tendo esse cuidado, né? Tendo esse cuidado. Aí mais na frente vai falar um pouquinho dos antídotos que Jesus trouxe. A gente vai tentar solucionar isso aí. Muito bem. Nessa relação, e aí você lembrou a questão da igreja, a questão do hospital, a questão do sepulcro caiado, aquela aparência de bondade, né? Aparência de tranquilidade, e muitas vezes ficamos apenas na aparência. Mas, e você falar do testemunho, de testemunhar. Acreditamos na reencarnação. Acreditamos que pós-vida continua a nossa vida. Se a gente não muda tanto, o que os espíritos apresentam? A gente hoje ainda está com um comportamento alterado, né? Da irritabilidade. Quando eles desencarnam, esse senso dessa nova realidade o transforma? Abrindo só um parênteses, né? A gente costuma muito falar isso, de acreditar na reencarnação. Na verdade, todas as religiões acreditam na vida pós-morte, só que de forma diferente. É sempre bom ressaltar isso. Os católicos acreditam no céu, um purgatório e um inferno. Os evangélicos no céu e no inferno. Mas essa vida no céu ou no inferno, ela não é pós-vida aqui na Terra? Perfeito. Então a gente está sempre fazendo essa lembrança, né? Aí, como o senhor disse, agora fugiu um pouquinho da memória, você pode me relembrar? A questão, a relação de quando a gente desencarna. Ah, sim. Veja só, tem um dito na nossa ciência que a natureza não dá saltos, não é? Então, quando a gente vê isso no nosso dia a dia. Pessoas que cometem uma injustiça com si mesmo, uma injúria com si mesmo. Eu vi fulano, através da imitação, eu vou parecer com fulano. Então, o exterior é fácil de fazer. Mas o interior, como é que tá? Por exemplo, a gente tem que evitar as comparações. Se a gente colocar um referencial muito alto, a gente vai se decepcionar. Se a gente colocar um referencial abaixo que vai ter, a gente pode, nariz para cima, não olhar, tropeçar e cair. Então, a gente tem que tomar sempre esse cuidado, não é? Então, o que acontece? Quando nós retornamos ao mundo espiritual, a gente conserva a nossa forma de pensar, os nossos comportamentos. Como falava anteriormente, a gente chama de quando o espírito não está encarnado e quando ele tem essa necessidade de que ele está na erraticidade. Não é um espaço físico, às vezes as pessoas perguntam, né? Mas é um estado que aquele espírito se encontra. Então, nessa erraticidade, ele tem as opções de escolha. De fazer um preparo, ou, como o senhor conversava mais cedo, ficar à mercê, à deriva, como muitos gostam, mas chega a hora que a justiça vem e diz, olha, vai precisar de um planejamento. Vamos sentar aqui e a gente vai fazer. Às vezes até impor, né? Mas é justamente isso que a gente fala, é isso que Jesus quis dizer. Quando a gente volta nas injúrias e violências. Não é só o que o seu cliente exterioriza através do ato. Não é só a fala. Mas toda a fala e todo ato, ele se inicia de dentro. Ele vem de dentro. Então, a boca fala do que está cheio o coração.
Se a gente harmoniza o externo, mas o interno está inquieto, o sensitivo, a pessoa que tem essa percepção, vai saber logo. Olha, a aparência ali é de ovelha, mas tem um lobo, não é? Eu levo choque quando eu me aproximo daquela pessoa. Então a gente entra nessa adequação que é necessária, que precisamos fazer, porque estamos todos numa lei que a gente chama no Espiritismo, né? Uma das leis morais, que é a lei de progresso. Então a gente vai progredir. Mas precisamos ter consciência também que essa progressão ela precisa ser conquistada. Ela é através de mérito, através de busca. Não é, eu sou paciente. O povo confunde ociosidade com paciência. Perfeito. Dito isso, vamos agora aos antídotos. Como é que a gente pode modificar uma condução, né? Porque muitos também se colocam, lembrando que os ditados populares, né, principalmente no interior, que diz, né, que que coloca assim, né? Minha educação depende da sua, né? Se pisar no meu calo, eu viro bicho. Então, todas essas conformações diz o seguinte, que você procura se ater dentro de uma condição, dentro de um perfil. Mas qualquer coisa que lhe altere, qualquer coisa que saia da sua normalidade, a alteração é quase que, como se diz, a carne é fraca e você atropela tudo pela frente. Aí a gente vai voltar. Como vamos entender? A gente vai retornar para o maior cientista, o maior médico, o maior professor de todos. E eu vou trazer as situações para a gente analisar junto. Não sei se vocês lembram quando Jesus, junto com os apóstolos, caminhava para ser entregue, não é? Depois que teve o rosto beijado por Judas e que o soldado da guarda se apresentou, o irmão Pedro, muito parecido conosco, não é? Que tem uma mansidão, mas é qualquer distorção da previsibilidade do que ele esperava, o que é que ele faz? Agora é meu momento. Ele tira a espada, defere um golpe contra o soldado. Qual foi a resposta de Jesus? Acalma aquela situação, recompõe a orelha do soldado para evitar o massacre que aconteceria naquele momento, porque você atentou contra a guarda romana, você atentou contra Roma, então todos seriam mortos. E Jesus, além de acalmar e pacificar, o que é que ele faz? Pedro, embanha a tua espada. Aquele que fere pela espada perecerá. Então, a gente volta um pouquinho para o nosso tema. Quando nós cometemos injúria, a gente vai ser vítima dessa injúria. Até no Código Penal, que está tipificado a injúria, né? Aí entra no campo do direito, eu não vou entrar, mas só para lembrar que tem dizendo lá que quando alguém responde à injúria, cessa o crime. É como se zerasse a penalidade. Eu ofendi seu crânio, eu injuriei seu crânio, e ele rebateu aquela injúria, dependendo da situação, ela deixa de existir. Um outro exemplo de Jesus para a gente ir analisando, né? Nesse primeiro momento de Pedro, a gente viu a mansidão de Jesus e a orientação. Vocês lembram de um rapaz baixinho, cobrador de impostos, né? Que recebe o nome de publicano. Zaqueu subiu a árvore, uma grande árvore na verdade, e Jesus, que passava por ali, já sabia, já tinha um encontro marcado, pede para que Zaqueu desça e que ele vai se hospedar na casa de Zaqueu. Aí nessa hora a gente não vai junto com Jesus para a casa de Zaqueu. A gente vai olhar ao lado. O que foi que murmuravam dizendo? Mas rapaz, ele vai se hospedar na casa de um homem de má vida, de um publicano, que não era bem visto, né? Até hoje quem trabalha com imposto não é muito bem visto, né? Mas enfim. Então, mais uma vez, o mestre nos dá essa lição, né? Ele segue a casa de Zaqueu e deixa um ensinamento. Quando Zaqueu, diante dele, diz que vai reparar todos os atos, né, financeiros, enfim. Jesus diz que essa causa hoje recebeu a salvação. Outro momento, diante do que a gente conversava, essa questão religiosa, precisar tocar nela mais uma vez, a gente tem um exemplo, né, que a gente conhece por Saulo, mas a gente gosta de lembrar Paulo. Então, na condição de Saulo, com muito esforço, a gente pode ser Paulo. Então, imagine, Saulo foi doutrinado nas melhores escolas, representava Roma,
Então, dentro do que ele foi preparado como Senhor, dentro da visão, da educação que ele recebeu, ele fazia o certo. Ele não cometia injúria nem injustiça aos cristãos. Ele fazia o que ele foi preparado para fazer. Então, fazia a perseguição, mandava prender, mandava desfazer, até um dia em que no caminho ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E daí vocês sabem a história. E se puder rever, ela é muito boa, né? Que vejam, revejam. E para terminar, o nosso tempo a gente aproveitar o máximo possível, a gente pode lembrar também quando os apóstolos foram cear. E quem estava observando dizia: mas pai, eles não lavam as mãos para tomar a comida? E Jesus, observando aquela cena, nos dá um ensinamento também, que não é o que entra pela boca do homem que lameia, mas o que sai da boca do homem. Então, mais uma vez, ele está alertando para essa exteriorização, que a gente volta à injúria. Então, dentro do que eu falei, nesses exemplos, o que é que a gente observa? Lá no Evangelho também os Espíritos vão trazer, para ficar bem claro. Eles listam uma série de situações, uma série de antídotos que a gente precisa ter diante das ofensas. Que, como diz o Matuto, bom no bom é bom, né? A gente precisa ser testado. Se o cliente está lá em paz, fazendo as esculturas, fazendo o trabalho dele, sombra e água fresca, eu quero ver quando ele estiver no sol, alguém fazendo barulho, faltou energia. É nessa hora que ele vai precisar pôr em prática esses antídotos. E quais são? Os Espíritos lá falam, né? A brandura, a mansidão, a afabilidade, a paciência, que eu nunca vi ser tão perdida, né? Todo mundo diz que tem paciência, mas todo dia tá perdendo. Ah, perdi a paciência. Você não tinha. Como é que você perde algo que você não tem? É verdade. Vamos voltar para o senhor, fala. Muito bem. Quando você lembrou a questão do direito, né? Entre ser ofendido e ter uma resposta daquela ofensa, faz lembrar causa e efeito na relação espiritual, né? Você desencarna, você disse que você levava as características que lhe pertencia. Não ia ser, a mudança não seria abrupta, né? E lembrou que a ciência coloca que na natureza não há saltos, há uma construção. A colocação é: se houve uma penalidade, se a gente veio a prejudicar de fato um ser, e esse desencarnou, está na erraticidade e está lá sofrendo em função disso, e ele quer vingança, ele quer reproduzir o que sofreu. Quando isso vai se acabar, essa relação? Um vai prejudicar o outro sistematicamente por ciclos, cada um vai ter sua vez para reclamar. Como o senhor bem falou, essas relações elas perduram por muitos e muitos tempos, né? Tem relações aí de séculos. De um bate, o outro apanha, um ofende, o outro é ofendido. E diante dessas situações, a gente vai precisar do que, como espíritos, como aprendizes, a gente precisa fazer. Quando a gente comete algo errado, o que é que a gente precisa primeiro? Primeiro a gente precisa aceitar que errou. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a gente precisa se arrepender do erro. Mas só isso não vai corrigir o erro. Aí vem a terceira parte, é a mais importante. A reparação daquele erro. Digamos que na minha juventude, nesse exemplo que eu vou trazer, você depedrou um patrimônio público. Primeiro, você tem que conhecer que isso é errado. Segundo, me arrependi do que fiz. Terceiro, você vai lá e faz a manutenção. Então a gente começa nessa dinâmica de causa e efeito. Eu vou deixar até uma referência no final, né? Que é a aula do Dr. Ricardo de Menezes, do estudo do livro dos médios, quando ele, com o tema Obsessões Simples. Então ele trata muito bem esses embates, né? E a complexidade, apesar de ter um nome simples, mas ele mesmo está sempre lembrando que não é tão simples quanto parece. Só um detalhe, está no YouTube, né? Está no YouTube, viu? Todo mundo pode acessar? Todo mundo tem acesso. Só é colocar aí os Hospitais Espirituais do Nordeste, o canal dos hospitais, já se inscreve, deixa o sininho, vou fazendo a propaganda. E toda vez que tiver uma aula nova, uma palestra, você vai ser notificado, né? E a divulgação do bem. E a divulgação do bem, que a gente está sempre disposto aí. Então, a gente
tem esse cuidado nessas relações de causa e efeito. Tem irmãos que deixaram de se falar por não se entender. Por exemplo, a questão religiosa, né? Tem um exemplo de um companheiro que ele disse que o sonho dele era ser professor. E o pai dele, um militar de alto escalão, não aceitava. Então o pai dele pediu para que ele fosse, como é que se disse? Se inscrever, né? Sim. Se alistar. Se alistar. Enfim, ele tomou a decisão ao contrário e ficaram 40 anos sem se falar. E isso é muito triste, porque é um embate pelo simples fato de não entender ou não deixar o outro fazer uso do seu livre-arbítrio. Porque às vezes o que é bom para mim não é bom para seu Clênio. São várias áreas que a gente pode observar que a gente precisa desenvolver. O próprio mestre, como o Dr. Ricardo Menezes fala na aula, o que é que ele diz? Antes de apresentar a tua oferenda ao altar, que era a questão do ritual, na época, não é? Então eu oferecia, estava quite. Mas o coração às vezes estava cheio de iniquidade, não é? De inquietação, de raiva, de ódio. Então antes de oferecer a tua oferenda, volta e reconcilia com o teu inimigo. Observa se não tem algo a reparar. Muito bem. Na penúltima sustentação, você lembrou a questão da paciência, que muitos perdem a paciência e na realidade não a tinham. E perde, eu acho que não encontra mais, né? Se não tinha, perdeu, onde é que vai buscar? Ele não deixou, não é? Mas também não temos paciência para comprar. Por mais que se tenha recursos, por mais que se tenha poder, a gente não tem onde é que eu compro paciência. E como é que acontece? Como é que a gente vai adquirir essa paciência? É uma pergunta muito boa. E eu acho que tanto eu quanto os ouvintes já ouvimos uma resposta de algum líder, algum orientador, através da lei de amor. Então, quando o amor for a lei que regia as relações humanas, as relações entre os povos, a gente vai ter, pular dessa fase do mais forte, sobrepujar o mais fraco, do violento, machucar o que é pacífico, quebrando. Porém, nesse momento, a gente já pode ensaiar esse amor. Não esse amor platônico que é tratado aí na literatura, né? Agora é o amor virtual, né? A gente falava o WhatsApp, o Instagram, as redes sociais, enfim. Então, como a gente pode fazer isso? O Evangelho nos traz. E Jesus sempre fazia esse convite, através da prática da caridade. Então, quando a gente está se dispondo à caridade, a gente começa a nos moldar para mais na frente a gente ter condições de amar verdadeiramente. Porque quem ama, deixa livre, entende o tempo do outro, entende a hora certa da colheita, para que não estrague, entende que às vezes seu Clênio, nesse exemplo que eu estou trazendo, ele precisa ir, e a gente tem essa falsa ideia de posse, não é? Entende que todos são filhos de Deus, independente das escolhas, e isso a gente vai trabalhando essa forma de ver, e a gente vai chegando no mundo, né, em condições melhores. A gente, dentro do espiritismo, já vai chegar no mundo de regeneração, onde o mal ainda existe, mas ele fica quietinho lá no canto, a ponto de pegar as malas e ir embora, né? Não é um mal uma pessoa, tá certo, gente? É a forma da gente trazer, porque a língua da gente não alcança. É um entendimento amplo e complexo, mas dá pra gente entender, né? Bem, diante desse fato, a paciência torna-se uma construção pelo amor, pela caridade. A questão religiosa, não que fique em segundo plano. E a questão da educação? Em que ponto isso pode nos ajudar sobre a injúria e violência? É a chave, né? A educação. Nós viemos para nos reeducar. Já fomos educados no momento anterior e por rebeldia, por desconstruções, às vezes por querer impor ao outro, a gente acabou fazendo uma salada de frutas. Mas tanto a religião vai auxiliar, vai ser uma pedra, né, de suporte aí para essa educação. Em que sentido? No sentido de nos trazer ao crescimento moral, ao crescimento intelectual. Moral não é a moral cívica que é ensinada nas escolas, mas a relação próxima das leis de Deus. Como a gente falava, a gente é vítima de nós mesmos.
Se o pensamento ele é equilibrado e harmônico, a gente tem saúde. Se a gente reclama, fica brigando no WhatsApp, fazendo comentário negativo nas redes sociais, dor de cabeça, ânsia de vômito, e por aí vai, é só ladeira abaixo, como diz o Matuto, não é? Então, dentro do que o senhor está falando, não sei se já aconteceu, mas veja, nós criamos situações difíceis, Deus vai resolver. Olha que injúria. Não cabe essa fala. Estou como Deus quer. Estou como Deus quer. Isso dói na alma. Eu dizia, tá não. Deus quer que você seja celeste, seja feliz. E você está em expiação em prova. Mas enfim, a gente vai trabalhando, né? Tem as bases. Cada um experimente, eu digo isso. Ah, Joabson, Magali, Ferraz, as palestras são boas. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Vamos lá conhecer? Você conhece, você ouve, depois você divide comigo. Se é bom, se não é, eu sei que me faz bem. Mas talvez você esteja em outro tempo, dependa de outra situação. Então, independente de onde você estiver, desde que você busque a harmonia e o equilíbrio do pensamento, as condutas, porque aí fora tem uma falação de que pode fazer isso, pode fazer aquilo. Mas quem dessas pessoas realmente é feliz? Ah, Jossi, mas isso aí é uma utopia, a felicidade não existe na Terra. Não existe, mas tem momentos que a gente saboreia alguns instantes dessa felicidade futura. Mas ela só vai ser futura se a gente construir agora no presente. Se a gente não trabalhar, não vai ter futuro. Mais uma vez a gente volta para olhar para nós mesmos, né? Como dizia um sábio da antiguidade, lá nos dos Espíritos, conhece a ti mesmo. A gente está fugindo de nós, colocando a culpa nos outros, e quando não tem ninguém para apontar, a gente está apontando para Deus. Então, como o senhor disse, essa construção ela vai ser diária, vai ser difícil. Se fosse fácil, a gente talvez não desse o devido valor. Como eu falei, precisa de mérito. E para ter mérito, precisa se dispor, precisa de ação. E o mais importante é que não estamos sozinhos. Tem sempre assistência. Seja de um pai, seja de um irmão, de um pastor, de um padre, de um médium, de um professor, em todo lugar. Muito bem. Dentro dessa relação de auxílio, de ajuda, né, é muito comum a religião ser procurada pela dor, independente da religião que seja, não é? Então, quando sofre, lembramos de Deus, não é? E aí recorremos àqueles contatos, né? Se eu recobrar a saúde, eu faço tal coisa. Se eu fizer tal... Não é verdade? Aí a gente começa a fazer as compensações. E não é incomum que outros, até fora da religião, fora do espiritismo, nos procurem nos hospitais para dizer o seguinte: eu estou com um espírito, estou assim, minha vida, quero mudar, quero que afaste isso de mim. E todos nós, você colocou a palavra, um antídoto, quer uma proteção, quer um escudo. Então, qual o escudo? E você colocou bem, o Magali lhe fornece um escudo. Que escudo é esse? Como é que a gente pode adquirir essa segurança e nos certificar que agora sim estamos protegidos, existe a ajuda? Eu vou usar uma comparação simples, mas que vai nos trazer. E faça suas considerações finais, finalizando. Por exemplo, quando a gente está observando um jogo de futebol, né, ou um jogo de damas, ou a preparação de uma comida, pra gente que está de fora é muito fácil. Eita, esqueci de colocar o sal, dona Valdenice. Mas ela que está lá imbuída no preparo do alimento para saciar a fome daqueles que têm fome, que estão lá pedindo, às vezes não se apercebe. Então, nós temos as soluções. Como eu falei, tem um amparo de todos os lados. Deus jamais desampara seus filhos. Eu gosto muito de falar isso. Nós, como filhos, que muitas das vezes nos afastamos do amparo de Deus. É como se, seu Clênio, a solução está aqui. Seu Clênio, não, mas não é dessa forma que eu quero. Então, eu vou para o outro lado. Para finalizar a fala por conta do tempo, aproveitar a presença do Senhor, que é dessa área, Galileu Galilei nos disse que os benefícios gravemos no bronze, para pendurar por muito tempo, e as injúrias que a gente grave no ar. Ou seja, popular, vou trazer aqui para o Nordeste, façamos ouvido de mercador. Não rebatemos, deixe
a critério do vento, e a gente não vai ser vítima. A doutora Magali Ferraz, a mentora do hospital, certa feita, uma pessoa disse, olha, tá difícil para mim, a colega de trabalho todo dia me ofende, eu me irrito e a gente troca farpas, enfim. A doutora Magali sabiamente disse, qual a comida que a senhora não gosta? Ela disse, eu não gosto de peixe. Se eu oferecer peixe, a senhora vai receber? Ela disse, não. Então pense que essa ofensa é um peixe. Não receba. Que beleza. Maravilha. Só agradecer. Vamos agora esperar que venha mais vezes, né? Mais rápido. E Dona Val e Dona Jacira venham também participar, mas sendo a entrevistada. Exato, né? A última foi Denise do Magali. Letícia, né? Belíssimo trabalho de Letícia. Temos 2 postulantes para apresentar ao nosso diretor. Só agradecimento, Joabson, que a graça de Deus e essa oportunidade venha sempre, porque precisamos nos instruir de fato. Agora vamos agradecer. Antes disso, o entrevistado da próxima semana será o Denise Souza, do NEAS, Núcleo Espírita Alta de Souza, no IPCEP. E ela vai nos falar, perdoar para que Deus vos perdoe. É o contraponto de injúrias e violência. A estrada foi aberta. A referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, itens de 1 a 4. Temos uma semana para nos preparar. E Aldenice virá também para nos instruir, com a graça de Deus. Agora vamos agradecer. Agradecer ao Criador pela oportunidade de servir a divulgação cristã. A Rádio Guarani Digital, através de Luciano Carvalho. Na técnica, Eduardo Albuquerque. Aos colaboradores, Joabson Gomes, o entrevistado, né? Sendo ladeado por Dona Valdenice Lima e Dona Jacira Vieira. Brilhantes participações. Que fiquem com Deus. Agradecer também, já ia esquecendo, a Zeca Piquet e Virginia Barros. Que todos nós tenhamos Deus no coração. Desejando uma semana de paz e aprendizado. E de acordo com a nossa vontade e o nosso merecimento, estaremos aqui na próxima semana. Vamos ao momento musical com o CD Caritas, faixa 11, Seja Doce, através de Marília Cerqueira, do grupo musical Espírita Voz e Caridade. Não cede sintonia, conexão cultural em seguida com Joaquim Freitas. Muito obrigado.